Tudo bem, pessoal? Pessoal, passando por aqui só para deixar uma breve palavra para abençoar a tua vida. Deixa eu falar sobre a palavra gnóstico ou gnosticismo, né? Para quem não sabe, gnosticismo é uma revelação acima da palavra de Deus. E nós podemos perceber pelos anais da palavra do Novo Testamento que João foi um combatente veemente de gnosticismo naquela época, porque as pessoas estavam tendo revelações, né, lá acima da palavra de Deus, e estavam dando a entender ao povo que isso era mais importante do que de fato aquilo que já Deus pré-estabeleceu, que era a palavra de Deus. Nós sabemos que o Novo Testamento, eles foram escritos nos originais grego, por isso a nação dos judeus, né, não dão tanta credibilidade, né, eu vou até ser um pouco mais radical, não dão credibilidade ao Novo Testamento por causa justamente daquilo que Jesus Cristo veio e fez, a simplicidade do Evangelho, né? Eu gosto de falar que a Bíblia num todo é difícil de ser interpretada, mas o Evangelho de Cristo, a partir da vinda de Cristo, é muito simplício, né? Jesus, ele comia com publicanos, comia com pessoas que não eram muito bem aceitas pela sociedade, né? Conversava com prostitutas, ele tinha um comportamento a qual ele não discriminava ninguém. Aí vinha as pessoas religiosas daquela época para julgar o comportamento de Cristo. Por isso que a Bíblia diz que Jesus Cristo, por ser um judeu, ele veio para os seus, mas os seus, quem? Os judeus, o rejeitaram. Aí Deus dá uma ordem, ou especificamente para o apóstolo Paulo, dizendo: agora vá ser luz para os gentios. Então observe que eles queriam revelações que de fato fugia daquilo que Deus pré-estabeleceu. Tá entendendo? Então é importante nós falarmos sobre isso, porque hoje em dia é muito comum esse negócio que Deus revelou, tem uma revelação. E é interessante que quando essa revelação é dada e o todo passa a ter a informação, existe confusão, existe conflito, existe alegria, existe tristeza ao mesmo tempo. Uns choram, outros ficam preocupados. É muito confuso, sendo que a Bíblia diz que o nosso Deus não é um Deus de confusão. Então, essas revelações devem-se sim, aqueles que ouvem, confrontar com a palavra de Deus, né? A Bíblia fala no livro de Atos que aqueles cristãos daquela época, os primeiros cristãos, ou especificamente a igreja de Antioquia, pela primeira vez eles foram taxados como cristãos verdadeiros. Por quê? Porque eles estavam imitando pela fé os ensinamentos de Cristo. Eles estavam correspondendo justamente com aquilo que Cristo fizera quando passara pela terra. Por isso que a revelação da palavra, aquilo que nós vamos revelar para alguém por meio de oração, por meio de jejum, por meio de uma consagração, isso é uma coisa boa, mas tudo aquilo que formos revelar deve-se sim estar alinhado com a palavra de Deus, porque se passar disso, heresia. Se passar disso, algo da mente do ser humano. Por isso, Paulo, quando vai a Atenas, né, ele chega no Areópago e ele começa a pregar ali. E os atenienses daquela época eram muito supersticiosos. Não é à toa que o próprio apóstolo Paulo diz: olha, eu vejo que vocês são bem supersticiosos. E os vários deuses que vocês cultuam, eu observei o altar que vocês levantaram ali, que estava escrito: ao Deus desconhecido. É justamente esse Deus pela qual eu estou pregando que vocês não conhecem. Então eu me recordo das palavras que Jesus Cristo falou, que o povo dele era destruído porque faltava conhecimento. Outrora o profeta Oséias citou isso em Oséias capítulo 6 ou capítulo 4, versículo 6. Então ele diz que a ignorância do homem faz com que ele acredite em tudo que as pessoas colocam Deus em cena. Ó, você já viu esse ditado? Que as pessoas dizem assim, né? Olha, se estiver falando de Deus, eu tô dentro. Aonde tem Deus, eu tô dentro. Querido, só que muitas vezes não paramos para analisar se o que se fala a respeito desse Deus é uma coisa verdadeira. Nós não podemos engolir qualquer coisa, não podemos engolir tudo aquilo que se levanta, tudo aquilo que dizem. Porque a sabedoria nos pertence, né? A Bíblia diz que a ignorância está pegada à alma da criança, mas a vara da correção a afugentará dela. Outrora nós éramos criança. Só que, infelizmente, né,
Hoje em dia tem gente com 30 anos de idade, 40, 50, 60, 70 anos de idade, igual a uma criança. Por quê? Porque não foram disciplinados ou não querem ser disciplinados pela palavra de Deus e automaticamente a Bíblia diz que é ignorante no que diz respeito às coisas divinas, sabe? É difícil você conversar com uma pessoa que já tem uma opinião formada e ela não é humilde o suficiente para abrir o coração para receber outra informação, né? Passa simplesmente de um vocábulo. Olha, eu aprendo com uma criança, eu aprendo com um adulto, eu aprendo com um velho, eu aprendo até com os passarinhos da rua, eu aprendo com as árvores, mas é mentira. Porque se aprendesse de fato, se o coração estivesse pronto da forma que as pessoas expressam que estão, elas abririam o coração para receber. Eu disse em um vídeo anterior que eu adoro os inteligentes que me atacam, que não concordam comigo, que pensam diferente de mim. Eu adoro do que propriamente um idiota que concorde com tudo que eu falo. Porque idiota não é um palavrão. Idiota é uma pessoa que é falto de conhecimento, não tem sabedoria. Ela se baseia naquilo que ela determina como verdade. Esse é o idiota. Ele não se abre para uma conversa, ele não se abre para ideias, né? Já o inteligente não. O inteligente, da mesma forma que ele tem um princípio formado ou um conceito formado, ele é aberto para ouvir o contrário, o contraditório. Então, Jesus Cristo era assim. Ele se sentava nos templos para ouvir o que os religiosos da época falavam. Não é à toa que a Bíblia diz que certa vez sua mãe e seu pai, né, naturalmente falando, eles estavam preocupados com Jesus, porque o menino não estava chegando em casa. Mas Jesus estava nos templos diariamente, ouvindo os ensinamentos daqueles homens daquela época, dando a entender o seguinte: o exemplo de submissão, o exemplo de um coração humilde pronto para receber, fazia parte de Jesus. E nós? Nós não somos humildes o suficientes para abrir o coração para receber uma informação, por mais que contrarie nossas ideias, né? Pessoas que são assim são pessoas fadadas ao fracasso. Pessoas que são fadadas a não obterem êxito na sua vida, porque já sabem de tudo, já conhecem tudo de Deus, são os vice-deus na terra. Então, para que conversar com pessoas assim? Então, querido, se você tem um coração humilde o suficiente para ouvir o contrário, o contraditório, você está no caminho certo. Agora, se você bate no peito e não ouve quem pensa diferente de você, eu sinto muito de dizer, você é um ignorante. Você é uma pessoa que não está pronto para receber do favor divino, porque Deus ele abençoa aquele que assim o quer. Deus só derrama da sua bênção sobre aquele que assim o quer. Deus não coloca suas bênçãos no ser humano por goela abaixo. Não, Deus respeita a atitude do coração de cada um. Uma vez que nós se aproximamos de Deus, como diz a sua palavra, achegai-vos, pois, a mim, e eu vos achegarei a vós outros. Fique certo de que Deus vai nos abençoar e a gente vai estar apto para receber essas bênçãos. Por isso, esse negócio de revelação e que não abençoa ninguém, não edifica ninguém, não esclarece para ninguém, nós precisamos rever o que estamos ouvindo, né? A Bíblia diz que precisamos ter uma boca de erudito, mas também ouvido de erudito. Então, querido, João combateu muito isso, essa revelação acima da palavra. E nós, como crentes em Deus, né, precisamos confrontar aquilo que recebemos com a palavra de Deus. Agora fica aqui uma dica: como é que vamos confrontar aquilo que recebemos de alguém, por mais que se intitule ministro, um servo de Deus e que usa o nome de Deus muito bem, se nós não conhecemos a palavra do próprio Deus, né? É difícil. Fica difícil você saber se de fato é Deus que está falando, se é o diabo que está dizendo, se é a intuição da própria pessoa que está falando, se é uma influência natural, uma influência diabólica, uma influência espiritual. Fica difícil se não conhecermos a palavra. Então nós precisamos examinar as escrituras, porque são elas que justificam e testificam de Jesus Cristo. Você lembra que ele disse isso para os seus discípulos? Estar limpo por causa da palavra de Deus não significa estar limpo eternamente. Significa que, da mesma forma que Jesus nos limpa por meio do seu conhecimento da sua palavra, é necessário mantermos essa limpeza em leitura da palavra de Deus, em um devocional na palavra de Deus, ouvindo bons pregadores, ouvindo bons ministros. Tá aqui uma deixa para você sobre essa questão de ouvir tudo
e todas. Querido, cuidado com o que se ouve, cuidado com as várias linhas de interpretações doutrinárias. Isso não vai edificar a tua vida, pelo contrário, vai deixar você confuso. Então, crie uma linha de raciocínio baseada na palavra e ouça homens que têm a mesma opinião que de fato você tem buscado. Né? Porque existem várias linhas de pensamentos doutrinários. Né? Paulo falou sobre isso para Timóteo. Timóteo, tem cuidado de ti e da doutrina, porque muitos irão se levantar dizendo isso, dizendo aquilo. Estar fundamentado na palavra é justamente falar do nosso sucesso a longo prazo. Não ser envolvido com todo e contervento de doutrina, mas ter uma opinião baseada na palavra para que nada possa nos remover do nosso lugar e da nossa crença. Então você que ouve muitos pregadores de diversas religiões, você que vai em diversos lugares para ouvir da palavra de Deus, cuidado com o que você ouve, porque isso pode te gerar uma insustentabilidade e não estar sustentável na palavra de Deus. Amém, querido? Então foi só uma breve palavra sobre a questão de gnosticismo, essa revelação acima da palavra, que o apóstolo João combateu muito veemente naquela época. Vale a pena nós pensarmos hoje no que nós temos ouvido e confrontar com a palavra de Deus. Amém? Fique na paz, que Deus te abençoe em nome de Cristo.